Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de história. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de história nas páginas 462 e 463, onde nós vamos falar os governos de Dilma Rousseff. Então, vamos saber aí como foi, né, depois de ter falado do governo de FHC, de Lula, e agora vamos falar do governo de Dilma Rousseff. Né? Então, Dilma Rousseff ela foi a 36ª presidente do Brasil. Né? Em 2011, se inicia com a posse de Dilma Vana Rousseff à presidência em 1 de janeiro de 2011, em sua primeira tentativa de chegar ao cargo presidencial, após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, nas eleições de 2010, com 56,5% dos votos válidos no segundo turno. Então, em 2011, né, Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil. E o seu governo procurou dar continuidade aos projetos sociais e econômicos desenvolvidos no governo de Lula. Né? A gestão de Dilma iniciou-se dando seguimento a boa parte da política econômica do governo Lula. Nos primeiros anos de seu governo, a economia internacional entrou em crise novamente, e esse problema passou a refletir diretamente no Brasil. Né? Todavia, durante esses primeiros anos aí do governo de Dilma, né, como está falando aí, a economia internacional entrou em crise novamente, né, e isso refletiu justamente no Brasil, no tempo do seu governo. Né? Então, conforme, né, o país passava por dificuldades econômicas, a insatisfação popular contra o governo aumentava. Né? Dilma passou a sofrer fortes críticas relacionadas ao mau uso do dinheiro público, principalmente devido aos altos gastos, né, os altos gastos na construção de equipamentos para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Né? E há mais escândalos de corrupção, né? Então tinha mais escândalos de corrupção no governo dela. Essa insatisfação levou a uma série de manifestações no ano de 2013, abalando a popularidade da presidente, né? Então, conforme o país passava por essas dificuldades econômicas, né, a insatisfação popular da população, né, aumentava no governo de Dilma Rousseff, né? Então, sempre havia críticas relacionadas ao mau uso do dinheiro público, né, em seu governo, principalmente por esses gastos que teve na construção de equipamentos para sediar a Copa, né, do Mundo de 2014, né? E mais ainda escândalos de corrupção, né? Por isso que essa série de escândalos, né, e manifestações no ano de 2013 abalou aí a popularidade da presidente, né? Assim, em 2014, Dilma Rousseff foi eleita presidente em uma disputa acirrada contra Aécio, né? Então, ela ganhou a segunda eleição, né? Concorreu ao segundo mandato e ganhou, mas naquela disputa acirrada, né? Como vocês estão vendo aí no livro, né? Tem uma imagem que mostra vários manifestantes na frente do Congresso Nacional em Brasília em 2013. Aí é quando nós vamos falar do segundo mandato de Dilma Rousseff, não é isso? Então vamos para o próximo slide. Seguindo aí com o próximo slide, nós vamos falar do segundo mandato de Dilma Rousseff. No segundo mandato de Dilma, a situação econômica brasileira se agravou ainda mais. E no ano de 2015 foi registrado o PIB, né, o Produto Interno Bruto, negativo no país, né, 3,8% negativos. As taxas de desemprego e de inflação cresceram, os aliados da presidência no parlamento diminuíram, né? Manifestantes foram às ruas pedindo o impeachment da presidente e outros em defesa do governo de Dilma. Saíram nas ruas tanto a metade da população pedindo impeachment, devido a essa grande situação econômica que se encontrava o Brasil, principalmente assim na alta inflação, né, que foi a população saiu nas ruas pedindo impeachment, né, e outros saíram em defesa de Dilma, e isso gerando uma polarização política no país. Né? Então, desde o início do seu segundo mandato, o governo de Dilma Rousseff foi contestado por parte da população.
a sociedade brasileira estava dividida, né, entre os apoiadores e os que discordavam do governo e queriam mudanças. Né? Com o aumento constante dessas denúncias de mau uso do dinheiro público e da descoberta de mais casos de corrupção, né? Já no primeiro semestre de 2014, apenas 30% da população apoiava, né, o governo de Dilma Rousseff. Então, uma pequena parte, menos da metade, né, da população. Um número semelhante ao de Collor, ao governo de Collor. Lembra que a gente falou também do governo de Collor, né, Fernando Collor de Mello, onde ele renunciou, né? Então, as pessoas saíram na rua pedindo também o impeachment do presidente, né, na época em que confiscou as poupanças dos cidadãos brasileiros, né? Nesse outro slide, em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foi favorável ao impedimento do governo Dilma Rousseff. Em maio de 2016, a maioria do Senado votou pela abertura de processo de impeachment de Dilma por crime de responsabilidade fiscal. Os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedida pelo vice-presidente Michel Temer, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em 31 de agosto de 2016. Né? Então, quem assumiu foi o vice no tempo, que era Michel Temer, que também nós vamos falar nas próximas aulas sobre o governo Michel Temer. Então, em meio aos protestos, Dilma perdeu esse apoio político da parte de seus aliados e até mesmo do seu vice-presidente Michel Temer, que não apoiava ela, né? Os sucessivos escândalos envolvendo agentes do governo diminuíram a popularidade da presidente cada vez mais. E durante todo o ano de 2015, milhões de pessoas foram às ruas pedir o impeachment da presidente, como eu falei aí no slide, né? O pedido foi aceito pela Câmara dos Deputados em dezembro do mesmo ano, quando ela tinha apenas 9% de aprovação popular. Então, o impeachment se concretizou em 31 de agosto, como está aí, de 2016. Certo? Então, minha gente, mais aqui nesse slide, né, tá falando. Então, com essa explicação, minha gente, vocês irão fazer a atividade aí da página 463, que é a primeira e a segunda questão. E também tem uma atividade de pesquisa que vocês irão realizar no caderno, né, que tem na folha, que está lá no portal relacionado aos 3 governos, né, o de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Então, vocês irão seguir lá o que está pedindo na folha para elaborar essa pesquisa de vocês em relação aos 3 governos, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos e até a próxima aula.